Neste programa, nossa intenção é tratar das questões relativas ao ensino e à aprendizagem do sistema de escrita alfabética. Já existe hoje um grande consenso sobre a necessidade de alfabetizar letrando, isto é, desde o início, desde a educação infantil, inserir as crianças no mundo da linguagem que se escreve, no mundo dos vários gêneros textuais. O que hoje constitui alguma fonte de dúvida é sobre a necessidade ou não de se ensinar sistematicamente a escrita alfabética. A nossa posição é clara. Sim, é preciso ter um ensino sistemático. É preciso tratar a escrita alfabética como um objeto de conhecimento e o aluno precisa ser ajudado a descobri-lo, reconstruí-lo, dele se apropriar. Para isso, neste programa, valendo-nos de contribuições diversas, sobretudo as da teoria da psicogênese da escrita e dos estudos sobre consciência ou reflexão fonológica, nós vamos propor uma série de alternativas que permitem um ensino sistemático do sistema de escrita alfabética. A nossa intenção, portanto, é criar uma metodologia de trabalho que, substituindo os velhos métodos tradicionais de alfabetização, permitam um ensino focado na reflexão que ajude o aluno a vir, de fato, a ser alguém que compreende o sistema e memoriza suas convenções. Até hoje é muito comum usarmos certas expressões como código, codificação, decodificação, para nos referirmos ao que é a escrita alfabética e o seu aprendizado. A gente acredita que é preciso revisar essas expressões porque elas não traduzem a realidade do que é o objeto escrita alfabética e do seu aprendizado. Se a gente vê a história da humanidade, os sistemas de escrita evoluíram tendo que, a cada momento, tomar decisões. O que é que vai para o papel, para o pergaminho ou para o bloco de argila? É o significado da palavra que se quer colocar ou é a sua pauta sonora, a sequência de sons? Esse é o grande enigma que constitui a propriedade de um sistema de notação como é a notação alfabética. As crianças não vão ter que decorar simplesmente que letra corresponde a qual som, mas elas vão ter que compreender o que é que esse sistema coloca no papel. São os significados ou as sequências sonoras. Além disso, elas vão ter que responder a perguntas como é que isso funciona? As letras vão substituir sílabas ou unidades menores correspondentes a sons internos das sílabas? Quais são as sequências de letras permitidas? As letras podem se repetir? Uma letra pode estar em duas palavras ao mesmo tempo? Eu me lembro quando eu achava que a letra F só servia para o meu nome, Fátima. Eu lembro que eu achava que ela era minha. E como eu me choquei quando eu descobri que tinha um vizinho, Fernando, que a letra era dele também. E ele ainda, para zombar de mim, ele dizia que era dele porque ele era mais velho. Mas eu sei que também, a partir desse fato, eu tive que pensar que a letra não era minha e que ela servia para outras palavras. Eu lembro dessa letra, a letra do meu nome, eu vejo ela em todos os cantos. Assim, eu vejo uma cerca de madeira, tem um pauzinho assim, eu isolar tudo e fazer um F ali com aquelas madeiras. Olhar para o telhado e as madeiras eu separar. Na rua, em qualquer lugar, não precisava ser a letra, eu isolava qualquer desenho que estava em volta e mentalmente formava a figura da minha letra. Por que responder o que vai aqui dentro? Isso que para um adulto parece muito estranho, de fato, são as propriedades do sistema notacional. Um sistema simbólico convencionalizado com uma série de princípios gerativos que permitem construir novas palavras e que, na nossa concepção, a escola precisa ajudar o aluno a compreender. Ou seja, a descobrir, a reinventar as propriedades desse sistema.
Para dar conta de um conhecimento tão complexo, é importante garantir uma rotina de trabalho onde apareça sempre atividade, reflexão e sistematização sobre o sistema de escrita. É importante garantir uma rotina com atividades diversificadas, onde o aluno vai sempre entrar em contato com explorações no nível da palavra de diferentes formas. Nós pensamos num conjunto de 4 tipos de atividades diferentes que podem auxiliar nessa reflexão. Um primeiro tipo de atividade seriam atividades com palavras estáveis, com palavras que os alunos já conhecem. Um segundo tipo de atividade seria um conjunto de atividades onde o aluno fosse levado a refletir sobre as unidades menores presentes dentro das palavras. Um terceiro tipo de atividade seria, ainda com palavras estáveis ou não, momentos de reflexão sobre as correspondências grafofônicas. E o último tipo de atividade, e sempre, atividades constantes e diversificadas, onde o aluno fosse levado a refletir e sistematizar os conhecimentos sobre o sistema de escrita alfabética. As palavras estáveis são palavras que as crianças aprendem globalmente, embora ainda não dominem o sistema alfabético. No momento em que elas aprendem os nomes delas próprias, elas podem usar as letras iniciais desses nomes para escrever outras palavras que contenham pedaços similares. É papel da professora ajudar a criança a saber que essa informação pode ser usada. A professora pode, por exemplo, ao colocar uma situação de escrita de uma palavra, perguntar: alguém aqui na turma começa, ou o nome começa com esse mesmo pedacinho? Eu acho que isso é um pouco o que a professora Niedja pensa na hora que ela propõe atividades de reflexão e de escrita de palavras dos nomes das crianças. Como a gente já está no final do ano, a chamada foi um pouco modificada da que eu faço no início, né? Ele já tem um potencial maior, então foi distribuído nomes, né? Alguns alunos que só dominam mais o seu nome, tem como referência seu nome, eles receberam o seu próprio nome. Outras crianças que já têm essa competência receberam o nome de colegas. Então já foi cortadinho, né, no alfabeto móvel, para que eles formassem o nome dos colegas e só depois colocar no quadro de pregas, de acordo com a ordem alfabética. Mas tem uma outra coisa interessante nessa atividade da Niedja, que é a dimensão mesmo do aluno entender que a ordem das letras na palavra é importante. Nem sempre isso é claro para a criança. Por exemplo, a gente encontra com frequência crianças escrevendo secola no lugar de escola, mesmo crianças em etapas mais avançadas. Então, essa atividade de ordenar faz com que a criança vá percebendo que a ordem das letras na palavra corresponde à ordem dos fonemas na pauta sonora. Então, essa equivalência aí de ordem é um dos princípios primordiais na construção do sistema alfabético. O conhecimento das unidades da palavra é fundamental e outras atividades podem levar a essa compreensão. Ainda em relação ao trabalho com palavras estáveis, especificamente em relação ao nome dos alunos, é fundamental que a professora desenvolva atividade de comparação entre nomes, considerando quantidade de sílabas e quantidade de letras. Então, por exemplo, 2 nomes como Aida e Francisco, ambos possuem 3 sílabas, mas apresentam quantidade de letras bem diferentes. Aida tem 4 letras e Francisco 9. Então, esse tipo de reflexão leva a criança a compreender que as palavras são formadas por unidades menores, que são as sílabas, e que estas, por sua vez, são formadas por unidades menores, que são os fonemas, e são grafados através das letras. Mas a criança não tem dificuldade apenas na compreensão das unidades menores das palavras. Muitas vezes ela não consegue reconhecer a palavra como uma unidade. Então é preciso que ela desenvolva a consciência da palavra. É preciso que ela perceba que na escrita, o espaço entre grupos de letras é o marcador dessa unidade. Vejamos como a professora Solange realizou um trabalho nessa perspectiva. Crianças indo lá no corredor, ninguém aqui ainda acordou. Dessas palavras aqui, qual é a palavra que é igual a leilão? Olhe direitinho, olhe o começo. Deixa eu escrever aqui embaixo. Você vai procurar. Pessoal, deixa o Sérgio achar. Você vai procurar, olhe, nesse verso aqui, a palavra que é igual a essa. Veja como é que ela começa, veja como é que ela termina.
Você olhe para aí e olhe para essa. Não, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero saber somente a que é igual a essa daqui. Começa com L. É igual a essa. É. Procura onde é que tá. Pessoal, deixa o Sérgio procurar. Pronto, aí veja depois a outra letra. É igual. É igual, Sérgio? Não, aqui. É igual? Aqui. É igual a essa? E agora? Pronto, e agora? É igual? Essa daqui. Essa daqui tá onde? Pronto, é a letra A. E essa daqui? Pronto, então, essa daqui é essa palavra? É ou não? Então marque ela. Não, ela começa onde, Sérgio? Ela começa na letra L. Veja agora, aqui, qual é a palavra que termina igual a essa? Que tem o ão. Ela vem até aqui, ó. Aqui é o ponto de interrogação. Agora veja, tem outra palavra que também termina com A, o O e o tio. Está por aqui, procure. Pronto, marque ela. Ele vai ter vezes. Não, ele só tá uma vez. Tá marcando as palavras que rimam. Outras duas palavras que rimam. Jardim. Jardim. Agora é lendo. Jardineiro, formigueiro. Jardineiro, formigueiro. Jardineiro e formigueiro. É, o ponto de interrogação não. Pronto, e agora procure formigueiro. Formigueiro começa com o quê? Na tua cabeça. E se não for F1? Na tua cabeça tá. Se não for F1? Hein, Emerson? Então procure formigueiro. Calma, ele está procurando. Agora, peraí, que ele vai ler até onde ele marcou. Lê até onde você vê se você marcou a palavra toda. Marcou toda? Leia de novo. Vá lendo e vai me mostrando. Leia. Leia de novo. Leia a palavra. Não, procure os pedaços.